O internação é um momento em que o paciente apresenta uma crise, né? Não está bem, não está vivendo um momento agradável da sua vida e que ele precisa de algum tipo de auxílio nesse momento de vida, né? Os quadros psiquiátricos, em geral, eles repercutem muito na rotina, na atividade diária dos pacientes. Então, não é infrequente a gente encontrar um paciente que, por exemplo, todo dia para ele é segunda-feira, todo dia para ele é domingo. De que maneira? Ele não tem mais rotina, ele não tem horário para acordar, ele não tem horário para se alimentar, ele não tem horário para tomar banho, ele não tem horário mais para interagir com a família ou com os outros amigos ou pessoas. Então, é muito comum que o quadro psiquiátrico ele vá entrando na vida e vá tirando completamente a rotina do sujeito. Esse é um bom exemplo de uma indicação de internação. O paciente ele está apresentando um estreitamento da vida dele, ele vive em função do problema psiquiátrico dele, que tirou toda a rotina dele. Então, esse é uma das indicações de internação. Outra indicação, essa mais notória para todo mundo, é quando ele está tentando atentar contra a sua própria vida. Ele acha que a vida dele não faz mais sentido e quer morrer. E vive em busca de meios e jeitos de fazer essa atitude derradeira. Ou quando esse paciente ele apresenta algum risco de tirar a vida de alguém ou agredir fisicamente alguém. Essa é outra indicação bem nítida de uma internação psiquiátrica. Existem outras situações mais sutis, mas que precisam passar por uma avaliação de um psiquiatra. Então nós temos aqui na Clínica Spátio 24 horas um psiquiatra de plantão. Então está com dúvida se é indicação ou não, pode trazer para nós que a gente vai avaliar de uma forma super ética. Ninguém aqui é sugerido a internar sem necessidade, a gente interna quando existe necessidade, até porque dentro do próprio Clínica Spátio, além da internação, nós também possibilitamos hospital dia, acompanhamento ambulatorial. Então a gente não só se baseia no tratamento da internação. Então, como eu disse antes, a internação é isso, é esse momento crítico da pessoa que precisa ser interrompido de alguma forma, trazido para cá, para a nossa assistência. A gente vai rapidamente resolver essa situação de não ter rotina, por exemplo, ou de querer morrer, ou querer matar alguém. A gente resolve um pouco isso, melhora essa pessoa e a gente encaminha para o hospital dia ou para situações de acompanhamento ambulatorial, dependendo da necessidade que o paciente apresente. Isso tudo é discutido com o paciente, com familiares, de uma maneira muito humanizada e trocando experiências, porque quem mais sabe a respeito de si próprio é o paciente, quem mais sabe sobre o funcionamento da família é a própria família. Então a gente sempre tem um ouvido, uma conversa muito ligada à família e ao paciente. Ainda falando sobre as indicações de internação, só são essas indicações? Não. Temos outras situações em que isso fica gritante para o médico, um risco e uma necessidade de uma internação involuntária. Por exemplo, uma situação de algumas pessoas que são vulneráveis dentro da sociedade. Um tempo atrás teve um seriado desse que comentava sobre uma moça muito bonita que foi para a Cracolândia. Quer dizer, uma situação como essa já mostra uma vulnerabilidade. A pessoa que é dependente química, mulher, ela pode muito bem, dentro da Cracolândia, virar uma escrava sexual, ser submetida a situações ultrajantes e não ter condição de sair dali. Isso é, por exemplo, uma situação de uma internação involuntária. A proteção à saúde, a vulnerabilidade que essa pessoa apresenta. Existem situações também que são situações delicadas dentro da sociedade, como, por exemplo, o pós-parto. A mulher no pós-parto pode desenvolver uma depressão pós-parto, mas adiante a gente vai comentar sobre esse tema também, em que ela pode, além de sofrer ou gerar algum tipo de mal-estar para si mesma, fazer isso com a criança, que vai ser trágico para ela. Esse tipo de situação é uma situação que a gente tem que ficar muito atento. Então, por isso que eu comentei, tem dúvidas, traga para uma avaliação psiquiátrica, é uma consulta, o colega vai conseguir identificar, aspectos que possam
sugerir essa situação de vulnerabilidade, né? Não existe uma matemática, 2 mais 2 é igual a 4 em psiquiatria. Das áreas médicas, a área mais subjetiva, é onde a gente mais discute o sujeito, então fica muito difícil estabelecer, transpôs tal momento é indicação de internação, mas nós como psiquiatras fomos treinados para poder perceber uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco para aquele momento de indicação de internação ou não.